Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje vamos retomar o assunto da última aula e continuar falando sobre os domínios morfoclimáticos. Se vocês não estão lembrados, na aula passada a gente viu os domínios amazônicos e de mares e morro. Hoje vamos ver os domínios do cerrado e das pradarias. Mas antes de iniciar a aula, eu quero saber se vocês ainda lembram o que são domínios morfoclimáticos. Perfeito. É isso mesmo, é uma classificação geográfica que engloba aspectos naturais como clima, hidrografia, vegetação, relevo e solo, predominantes em uma determinada área e a forma como eles vão se relacionar entre si. A gente vai iniciar a aula falando sobre o domínio do Cerrado, que ele está localizado na região centro-oeste, como vocês podem verificar no mapa, e ele é o segundo maior domínio do Brasil, ficando atrás apenas do domínio amazônico. O relevo, em sua maioria, é plano ou com pequenas ondulações, compostas por grandes planaltos e chapadões, e tem cerca de 50% da altitude entre os 300 e os 600 metros. Quando a gente vai falar sobre o clima que predomina no Cerrado é o tropical sazonal, que a temperatura média chega aos 22 graus, porém a máxima pode ultrapassar os 40 e a mínima pode ficar abaixo de 0 graus, resultando até em geadas. Como vocês podem perceber, as estações do ano são bastante definidas, chove bastante no verão e o inverno é seco. Uma curiosidade é que o Cerrado ele também é chamado de Caixa d'Água do Brasil. Mas, professora, por que é chamado de Caixa d'Água do Brasil? É justamente por conta da sua hidrografia. Em seu território são localizados leitos e nascentes de rios de 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras. Alguns exemplos desses rios são o Rio Araguaia, o Rio Tocantins e o Rio São Francisco, que é esse que vocês observam na imagem, localizado aí em Minas Gerais. E a hidrografia do Cerrado ela é responsável pela geração de energia de 9 em cada 10 brasileiros. Por isso, ele é muito importante para os recursos hidrelétricos do país. Trazendo já os tipos de solos que predominam nesse domínio, temos o latossolo, que ele tem uma cor avermelhada, puxada para o amarelo, e é um tipo de solo pobre em nutrientes, que cobre cerca de 46% do domínio do Cerrado, e ele é um solo profundo. Também temos o podisólico, que ele é um solo mineral fértil de cor avermelhada escura e de considerável teor de ferro. Por conta dessa elevado teor de ferro, ele tem essa característica mais vermelha. E esse tipo de solo, ele é bastante suscetível a erosões. Já na vegetação do cerrado, consiste a maioria em arbustos e em árvores baixas, que não costumam estar concentradas em grupos, mas sim afastadas uns dos outros. Geralmente os troncos têm a casca bastante grossa e a aparência retorcida, como vocês podem observar na imagem da esquerda, o tronco bastante retorcido e as árvores não são muito altas, certo? E as principais espécies vegetais do cerrado são, algumas delas, o ipê e a aroeira, que vocês já devem ter ouvido falar. Por último, e não menos importante, eu trouxe duas matérias, uma do ano de 2019 e a outra que ocorreu em 2020, sobre os impactos ambientais causados, certo? Neste domínio, que ele é o mais danificado pelos impactos ambientais ao longo dos anos. E dentre essas principais causas de degradação estão a contaminação dos rios, a abertura de rodovias, a expansão das fronteiras agrícolas e as queimadas. Existem as queimadas naturais que já ocorrem no próprio domínio, devido à seca, onde muitas das vegetações precisam dessas queimadas para as plantas germinarem, mas ao contrário, tem as queimadas provocadas pelo homem. E essas queimadas,
acabam danificando o solo e matando espécies nativas na região. Sendo assim, o desmatamento ilegal cede ao lugar ao plantio de grandes áreas de monoculturas e aos pastos que alimentam a pecuária. Estes desmatamentos intensos provocam o assoreamento das áreas das bacias hidrográficas, o que acarreta a contaminação das águas, principalmente em virtude do uso excessivo de agrotóxicos nas plantações. Em virtude dessa grande biodiversidade que existe no Cerrado e por abrigar diversas populações, é de extrema importância a gente conservar esse domínio. Entrando já nos domínios das pradarias, mais conhecida como Pampa, que ele é localizado bem no sul do Brasil, como vocês observam no mapa. Ele é localizado na região sul e também, além de ser chamado de Pampa, ele também é chamado de Campanha Gaúcha. E esse domínio morfoclimático, ele apresenta um relevo baixo e ligeiras ondulações chamadas de cochilas. Por conta da amplitude desse tipo de relevo, a região é utilizada para a prática da pecuária. Tendo em conta o clima, as pradarias podem ser divididas em dois diferentes tipos. Tem as pradarias temperadas, que são aquelas cujo clima varia entre temperaturas quentes e frias, de acordo com as estações do ano, e o verão e a primavera costumam apresentar um grande volume de chuvas. Já o inverno e o outono são tipicamente secos. As pradarias tropicais são aquelas que apresentam um clima quente e seco durante o ano todo. Não tem uma variação como nas pradarias temperadas. A vegetação das pradarias são cobertas por espécies herbáceas e rasteiras, com alturas que costumam variar entre 10 e 50 centímetros, que de longe dá essa impressão de ser um tapete verde, devido ao tamanho ser muito pequenas. Já o solo é geralmente profundo e de cor escura. A tonalidade da cor é originada da decomposição de uma matéria orgânica que o cobre, chamada humus, que torna o solo fértil e por isso as pradarias são bastante utilizadas para a plantação de cereais. Em algumas regiões de pradarias, o tipo de solo é o arenito. Nesses locais, a agricultura é desenvolvida através do uso de máquinas e as técnicas de correção do solo. Já se tratando da hidrografia desse domínio, destacam-se alguns rios, como o rio Ibicuí, o rio Santa Maria e o rio Uruguai. Esses rios eles acabam apresentando grande fluxo e são responsáveis pela drenagem ininterrupta desse domínio morfoclimático, todos eles pertencentes à bacia do Uruguai. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, certo? A gente termina a aula por aqui. Qualquer dúvidas, vocês podem comentar, deixar perguntas nos comentários ou entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Classroom. E até a próxima.